Bom, gente, vamos dar continuidade aqui à parte 3 do conteúdo. Aqui há uma imagem, né, da inspeção de um gânglio, né, axilar. Então, a inspeção das axilas, certo? Aqui a gente consegue ver uma simetria mamária, a gente consegue ver flacidez, a gente consegue ver mamilos semiprotusos e a gente consegue ver um gânglio na inspeção da axila, aqui, certo? Isso aqui são algumas das orientações que a gente dá no exame das mamas, no autoexame, na verdade, que né, o paciente ele pode fazer nele mesmo. Então, aqui é comprimindo os braços contra o quadril. Ele também, a paciente também pode comprimir na nuca, certo? Levantar os braços acima do nível da cabeça para poder ver a questão da simetria. E na palpação pode ser em regiões, no movimento circular, começando dos quadrantes superiores, e nesse sentido aqui, né, nessa segunda imagem, pode ser de dentro para fora, de fora para dentro, pode ser de cima para baixo, nessa terceira imagem do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, tá? Então, são as orientações que o profissional pode dar no autoexame da mama. Para finalizar, essa aula dessa semana, a gente vem para o sistema cardiovascular, certo? Não, não é diferente dos outros sistemas, então, se não é diferente, a gente precisa iniciar com levantamento de dados. Então, no sistema cardiovascular, o que é que eu vou investigar? Hábitos e preferências alimentares. É um paciente que gosta de gordura, que come muito carne vermelha, sua alimentação é com muito sal, ou com pouco sal, tem líquido, não tem líquido. Então, ver a história familiar desse paciente, porque são pessoas, né, os fatores de risco, são familiares que têm presença de hipertensão arterial, hiperlipidemia, diabetes mellitus, são pessoas que fumam, né? Ou você mesmo é uma pessoa que fuma, tem obesidade, é sedentário, tem estresse, faz uso de anticoncepcional. Então, eu vou observar se as pessoas da família, eu vou perguntar se as pessoas da família têm hipertensão, diabetes, né, essa questão de obesidade e se o próprio paciente apresenta esses fatores de risco. E questão de sinais e sintomas. Se sente dor torácica, se tem algum cansaço, alguma dispneia, algum desconforto, em que momento, se tem algumas palpitações, se esse paciente apresenta cianose, né, extremidades principalmente, né, essa cianose nas extremidades, se tem algum desmaio, se já apresentou algum desmaio, que é a síncope, e também procurar saber sobre os edemas de membros inferiores. Aí eu vou fazer a inspeção. Mas, Leide, a inspeção está. No que se refere a abaulamento e retração, não está relacionada ao exame, à inspeção do tórax? Tá relacionada. Quando você estiver fazendo o exame físico do tórax, significa que você está fazendo tanto do sistema respiratório quanto do cardiovascular. Então, no que se refere ao cardiovascular, eu vou ver o quê? Se tem alguma cardiopatia congênita, no caso de abaulamento, e se tem alguma retração de origem congênita. Se tem cirurgia, se foi feito cirurgias, né? Cirurgias cardíacas, certo? Pulsações anormais. Existem uns batimentos, né, a nível de epigástrico que ele é normal, tá? Porém, se ele tiver muito intenso na região epigástrica, se você por acaso vir um batimento muito intenso, aí essa pulsação ela torna-se anormal.
As pulsações normais é o ictus cordis, que é as batidas do coração. Quando a gente corre, que bota aqui a mão no meu coração. Então, se eu digo isso, eu coloco a mão no ictus cordis, que é o PIN, que a gente chama. Em paciente muito magro, a gente só inspecionando, a gente pode ver a batida dele, a pulsação, certo? Só nos pacientes muito magros. E observar edemas de membros inferiores, nas varizes e a cianose de extremidades. Fiz a inspeção, agora eu vou para a palpação. Então, se eu não consigo ver, né, inspecionar o ictus cordis, porque o paciente não é muito magro, então eu vou palpar, eu vou colocar a mão em cima do coração dele, né, no quarto espaço intercostal, certo? E eu coloco a mão no coração dele para poder dar uma observada como é que está essa frequência cardíaca. As pulsações epigástricas, aquela que eu falei a nível do epigástrico. Se elas forem vistas e palpadas, elas são vistas em pessoas, né, vistas e palpadas em pessoas normais. Só se ela for intensa, como eu falei no slide anterior, é que ela se torna anormal, porque ela é muito intensa, vai indicar uma hipertrofia do ventrículo direito, tá? Então, eu vou fazer essa palpação, né? Como na imagem aqui. Edemas com ou sem cacifo. O cacifo, gente, é como essa imagem do lado direito superior. Então, quando a gente faz essa palpação, essa digitopressão, né, a gente consegue ver essa barroquinha. Isso aí é o cacifo, certo? Vê na palpação, sente os pulsos periféricos e vê a questão da perfusão periférica. O que é isso? A questão da circulação. Quando eu aperto a ponta dos dedos, os dedos ficam bem vermelhinhos. Isso é perfusão periférica. A circulação está em ordem. Aqui mostrando em relação ao cacifo, que é a barroquinha, como eu falei para vocês. Se eu faço a digitopressão e aprofunda um pouquinho, eu digo que é uma cruz. Se aprofunda um pouco mais, duas cruzes, depois três cruzes, e quando a barroquinha está muito funda, a gente considera, né, em termos de 8 milímetros, a gente considera quatro cruzes. Inspecionando ainda no que se refere né, aos membros superiores e inferiores, então eu vou fazer essa avaliação, vou ver questão de cianose, de edemas, de varizes, né? Se existe dor nesses membros, nesses locais onde tem edemas, onde tem varizes, a questão dos pulsos, porque quando tem edema já ficam menos perceptíveis, né? E a questão da temperatura. Por último, no sistema cardiovascular, eu vou fazer o quê? A ausculta. Então, o sistema cardiovascular, qual o passo que ele não tem? A percussão, né? Eu fiz o levantamento de dados, que todos têm, eu fiz a inspeção, eu fiz a palpação, não faço percussão, eu vou pular para a ausculta. Então, o que é que eu tenho que perceber na ausculta? As bulhas cardíacas. Vocês estão lembrados quando vocês verificam a pressão arterial? Que às vezes vocês dizem assim, de uma forma bem vulgar, as batidas do coração de fulano, a pressão de fulano é bem baixinha de ouvir, né? Então, quando eu falo de bolha cardíaca, eu estou falando do volume dessas batidas que a gente ausculta quando a gente está verificando a pressão. Então, isso são bolhas cardíacas. Então, se é bem baixinho, como algumas vezes vocês falam, é porque são bulhas cardíacas hipofonéticas, certo? Vou ver o ritmo cardíaco. Então, quando eu estou com um aparelho, com um estetoscópio, e eu coloco em cima do ictus cordis, por exemplo, do paciente, eu vou ver o ritmo cardíaco desse paciente. Então, tá numa batida tum, 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 e no ritmo só, então é ritmo cardíaco regular em dois tempos, RCR em 2T.
Se for irregular, tiver alguma outra batida, aí tum, 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 então é ritmo cardíaco irregular. Então, para eu observar as bolhas cardíacas, o ritmo cardíaco, tudo com o estetoscópio, eu preciso observar quais são os focos de ausculta. Então, eu tenho o foco aórtico, pulmonar, o apical, ou PIN, ou ictus cordis, como a gente chama, o mitral e o tricúspide. Nessa imagem dá para vocês perceber que o foco pulmonar é no segundo espaço intercostal esquerdo, esse verdinho. Segundo espaço intercostal esquerdo. O foco aórtico é na mesma linha, só que do lado direito. Segundo espaço intercostal direito. O PIN é no quarto espaço intercostal, na linha do mamilo. Então, no quarto espaço, onde está essa setinha preta, onde tem essa bolinha preta com branco, na imagem. No quarto espaço intercostal esquerdo. O mitral é no quinto espaço intercostal esquerdo, a bolinha amarela. Quinto espaço intercostal esquerdo, tá? E, por último, o tricúspide, que é no apêndice tifoide, ou no processo tifoide, como vocês costumam chamar, certo? Então, esses são os focos de ausculta que a gente tem que colocar o estetoscópio, observando. Vocês já aprenderam anatomia, vocês sabem identificar o segundo espaço intercostal direito e esquerdo, o terceiro, o quarto, o quinto, o apêndice tifoide. Então, vocês vão fazer essa ausculta quando nós formos para a prática. Aqui só reforçando, quando a gente consegue fazer a ausculta do foco pulmonar, do foco aórtico, na mesma linha, segundo espaço intercostal, só que do lado direito do paciente, certo? O tricúspide, que é bem no apêndice tifoide, certo? O mitral, que é no quinto espaço abaixo da linha do mamilo. E aqui só para reforçar, certo? Então, gente, esse foi o exame físico do sistema cardiovascular. Então, eu vou colocar a aula né, para que vocês tenham acesso. E eu peço para que vocês, mais uma vez, de cada sistema, vocês façam um exercício, então, de perguntas e respostas, tá certo? Como a gente vem fazendo, para que a gente possa computar isso na segunda avaliação, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a representante da turma para a gente poder fazer um plantão de dúvidas pela ferramenta Jitsi, tá bom? Até lá, qualquer coisa estou à disposição.